Voltamos com um papo de juventude. Hoje a nossa conversa é sobre gravidez na adolescência. 25% dos bebês que nascem no Brasil são filhos de adolescentes. Eu vou conversar agora com a Elisângela, que a Elisângela ela é psicóloga e realizou um estudo, né, Elisângela, com meninas entre 13 e 18 anos que estavam grávidas. Quando você teve essas conversas com elas sobre esse período, né, de gravidez, o motivo que deixou elas grávidas, que perfil você conseguiu identificar nessas meninas? Olha, eu entrevistei ao todo, no meu estudo, 32 adolescentes grávidas no momento que elas estavam fazendo o pré-natal, né? Através dessas entrevistas, eu pude observar que a questão da gravidez, ela vai muito além da questão da informação sobre métodos contraceptivos, né? Existem outras questões que também permeiam esse debate da gravidez na adolescência. A questão de gênero é um recorte importante, porque muitas relataram o fato de os parceiros se recusarem a utilizar método contraceptivo. Muitas vezes também essa questão da contracepção fica por responsabilidade das meninas. Ou seja, se elas não usam, o parceiro fica, né, nervoso, não gosta, então elas acham que vai terminar o relacionamento, vai perder aquele parceiro e acaba cedendo. Exatamente. A isso, né? Eu tive relatos que vão justamente nessa direção, né? Então, eu informava que eu não estava fazendo o uso adequado do anticoncepcional, por exemplo, mas ele insistia, né, em ter relações sem preservativo. E se eu não aceitasse, né, ele ficava chateado comigo, né? E aí elas acabavam cedendo. E quando retornavam para os companheiros, né, levantando essa situação, houve relatos de que o companheiro falou assim: mas a culpa é sempre da mulher, porque você sabia que você queria engravidar, né? Então, é a questão de gênero. De gênero que, você falou, né? que é presente, né? Não só na situação da gravidez, mas também na questão das políticas dessa conversa dentro de casa, né? Na sociedade como um todo. Por mais que a gente viva hoje num momento de mais liberdade, né, do que em outros tempos, para falar sobre esse tema, ele ainda é um tema tabu dentro das famílias, dentro das escolas. Muitas vezes os profissionais nas escolas têm dificuldade em abordar esse tema. Muitas vezes ele fica restrito a uma palestra, né, e a gente percebe que ele precisa de ter algo mais contínuo, né, porque é um processo de aprendizado mesmo. Então, ele precisa ser repetido, ele precisa ser mais cuidado. Mais rotineiramente, não é uma Exatamente. Palestra aleatória durante um mês, depois muito pontual. Tempo depois falar, né? Mariana, você acha isso mesmo? Que precisa dessa rotina de orientação, né, de informação, tanto na escola quanto dentro de casa? Sim, muito. Precisa, porque eu também acho que vem, que a gente estava falando da educação em casa, de você sentar com a sua filha e, mesmo sendo menina ou menino, explicar: olha só, se você for fazer o ato sexual nova, escondido de mim, pelo menos faça, pelo menos se proteja. Entendeu? Porque aí tem gente que acha camisinha, não sei, guardado na carteira da menina. Ainda vai brigar com ela. Os pais brigam com ela porque, né, acharam. Por ser menina, Por ser menina. E o menino, eles dão a camisinha. Você toma, vai lá. E a menina se encontrar, não. E aí sempre tem essa coisa. É a culpa da mulher. Mas tu não quis se proteger. Não, mas aí também não vai mandar camisinha dentro da bolsa? Não pode. Mas aí como eu vou me proteger? Não sei, mas a culpa é sua. Então, acho que vai muito além de educar. É um certo machismo da sociedade, sim, né? É um machismo. O problema que nós vivemos em 2016, né, eu vejo hoje, e tenho vários amigos com filhos na mesma idade que eu, alguns mais velhos, né, e nós vivemos em 2016, gente. As crianças, na nossa época, as mães, cuidado com o filho dos outros, né, essa história. Nós estamos no século XXI. Tem que ser desmistificado. Nós não precisávamos mais estar vivendo isso. O pai, a mãe, tem que conversar com o filho e com a filha. Principalmente com o filho. Você me deu uma informação agora
que o garoto briga com a namorada se ela não tiver. Quer dizer, a culpa é sempre da mulher, não. A culpa também é do menino. Então, é uma sociedade machista que não precisava mais estar passando por coisas que só a educação que vai resolver. Não pode ser uma palestra de 6 em 6 meses. Antigamente, quando eu estudava, era uma palestra no meio do ano. Aí ficava todo mundo rindo, né? Tem que ser. Ficava todo mundo rindo. Quando aparecia uma foto, todo mundo rindo. Tem que acabar. Né? Daqui a 6 meses é 2017. É isso. A informação, hoje em dia, todo mundo tem um acesso à internet, né? Tem um tablet, até com os próprios amigos, a informação acontece. Então, você botar um especialista que passa essa informação de maneira adequada, enfatizando o tempo todo como deve ser feito, né? É importante, né, Milena? Não, eu acho que assim, uma coisa que eu vivenciei. Quando eu contei pra todo mundo, que foi até numa rede social, eu contei que eu tava grávida. Eu fiz um texto, porque eu já tava começando a sofrer consequências, assim. As pessoas falavam, eu sentia que as pessoas, aquela coisa de cochichar, será que ela tá grávida? E aí eu resolvi fazer um texto e abrir isso pra todo mundo. Corajosa também, né? Porque muitas meninas se escondem e acaba tendo doenças, depressão, né? Nessa fase. Essa estrutura familiar dela que também permitiu uma... Né? E aí foi exatamente o que o Fábio falou. Eu acho que os meus amigos, tantos amigos quanto amigas, aprenderam muito mais com a gente do que qualquer palestra ou qualquer coisa. Porque logo depois, assim, no dia seguinte que eu postei nessa rede social... Um grupo de... Eu sentada, e uma amiga minha me perguntou, Fábio sempre brincou isso comigo, todo mundo virou amigo depois que a Milena engravidou, porque eu tava sentada, e aí uma amiga minha de sala do meu lado perguntou, e aí, o que aconteceu? E quando eu me deparei, eram assim, 15 meninas em volta de mim, querendo saber da história, querendo saber por quê, como aconteceu e tudo mais. Por mais que a gente saiba, acho que quando acontece com alguém próximo, ou quando a gente tem mais informação cada vez... uma seguida da outra, não só uma palestra de vez em quando, ou um caso que aconteceu, a gente vai tomando mais consciência. Não precisa acontecer com alguém, a gente tem que reforçar isso também. No seu caso, aconteceu com você e as meninas se interessaram. Mas a ideia é não acontecer, né? Não acontecer e elas buscarem essa informação. Mas eu acho que uma coisa importante que a Milena traz é a importância de, ao pensarmos em políticas públicas para os jovens, ouvir os jovens, né? O que eles podem trazer de contribuição para essas políticas, né? Em termos de linguagem, em termos do que falta, né, nessas palestras, como que elas podem ser mais envolventes, como que elas podem atingir mais esse público. Então, talvez, quando ela traz que a maneira como ela expôs a experiência dela para os jovens teve um impacto muitas vezes maior do que uma palestra de um especialista, isso traz um elemento para a gente pensar políticas públicas, Como né? se comunicar com os jovens. Como se comunicar com os jovens. E o que eles podem trazer também de contribuição para essas políticas, né? Já que eles vão ser os beneficiados por elas, né? Ela tocou num ponto importante, né, Luciana? Você, como assistente social, acho que pode ajudar aí nessa conversa, que são as consequências da sociedade, como estavam vendo ela, né? Ela já sentiu ali um certo preconceito, uma certa fofoca. E meninas grávidas acabam tendo, às vezes, dificuldade de encontrar um emprego depois, né? Isso acontece, né? Muito. Não é só o emprego. Tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Porque para ela arranjar o emprego, ela vai ter que arranjar uma creche. Para ela arranjar essa creche, o horário vai ter que bater com que o empregador vai deixar ela sair para pegar a criança na creche. Então, às vezes, ainda que ela seja uma doméstica, a creche termina às 5 da tarde. E vai entrar às 7h30 da manhã. Então, ela vai deixar a criança às 7h30 da manhã, até ela chegar na casa do patrão, deu 8 horas. E aí, nenhum patrão quer que ela saia às 5, antes de deixar tudo limpo, se ela é faxineira ou pronto, se ela for uma cozinheira, enfim, para chegar às 5 da tarde, ela não vai poder sair 4h30 para chegar às 5 da tarde, isso se morar perto, para pegar a criança na creche.
Então, assim, a gente até tem essa experiência dentro da instituição, porque a gente também tem um projeto de creche, e aí, em muitos casos, a minha equipe traz para mim para eu poder autorizar para a mãe poder chegar mais tarde, para a gente não comunicar ao conselho tutelar de que aquela mãe precisa chegar mais tarde por causa do empregador ou por causa do local do trabalho. Então, assim, a gente tem que pensar no todo, não é só o estudo. Graças a Deus, Priscila, a Melena e o Enzo vivem uma situação atípica do resto de todo mundo. Nós lidamos com a maioria, né, com todo da sociedade. A minha filha é da turma da Milena. Então. E assim, foi uma das primeiras, ou a primeira a saber. E na minha casa, todos eles podem falar, parece um parlamento, porque minha casa vive cheia deles, de jovens, e todos os que têm problema vão para lá. E tia isso, tia aquilo, porque eu falo muito... Você é a tia gente boa, Luciana? Eu sou a Má. Eu sou a que jogo limpo, entendeu? E falo a linguagem deles. E assim, a consequência é essa é na lata. Comigo é na lata. E eles são apaixonados por mim, a tia braba, a tia isso, mas vivem na minha casa e assim, na hora, Natália, mãe, o que eu aconselho? É isso, agora vai ser assim. Então, assim, é jogar limpo. Eu procuro, tudo que eu falo, eu faço. E os meus filhos sabem disso. E os amigos deles sabem disso. Então, assim, é jogar limpo e esclarecer, deixar tudo muito claro. Nada em panos quentes, porque uma hora vai aparecer e se a gente não ensinar, a vida vai ensinar de uma outra forma. Fora os casos de, como a gente falou antes, que com o exemplo da Elisângela, dos pais que não apoiam, as meninas que são expulsas de casa, né, Elisângela? Tem isso também, né? No meu estudo, eu não cheguei a pegar nenhuma situação dessas, né? As meninas que eu entrevistei, elas tinham um suporte familiar, né? Esse suporte familiar, ele é fundamental, né? Nesse momento de descoberta e desse reordenamento que a vida da adolescente passa, né? Então, ela tem mudanças, quem vai ficar com essa criança, para ela continuar estudando. Algumas passaram a coabitar com o namorado, outras continuaram morando com os pais, né? Então, são vários arranjos, né, que acontecem. É isso, né, deputada? A ideia é orientar, é conversar e juízo, né? É orientar, conversar todo dia. Porque é só assim você... Tem que ser o chato. E como hoje, né, a escola tem um papel além da educação, na formação das crianças, porque muitos pais saem cedo para trabalhar, voltam tarde, mães também. Tem que ser através da educação escolar, para que essa criançada, que o filho e a gravidez, tem que ser recebido como uma bênção, mas na hora correta. Tudo tem a sua hora. E também não pode crucificar ninguém. A gente tem que informar, principalmente, precisamos informar para que a gente possa receber. Não é forma de bolo, né? Não existe forma de bolo. Assim, tem que ter filho a partir dos 20 anos. Não é isso. Mas eu acho que tem que conscientizar, educar. E mostrar as consequências. Eles têm que estar conscientes do que é a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Só estão pensando no bem, né? Exatamente. Até porque a gente tem o seguinte, eu informei. Se você escolheu... Cada um tem a sua livre escolha. É assim que eu penso, mas cabe a gente que está legislando tentar de alguma forma ajudar essa garotada. Tá ótimo. Queria agradecer. Quer falar mais uma coisa? Pode. Eu acho que é fundamental esses espaços de debate para os jovens, né, sobre esses temas, que muitas vezes eles não encontram um local para falar sobre isso em casa. Ainda é um tema tabu. É importante que eles estejam participando desses debates. A gravidez na adolescência, ela ressalta mais ainda, né, hoje, onde expectativas são diferentes em relação aos jovens, né? A gravidez nessa etapa da vida, né, algumas décadas atrás, era até visto como um momento
adequado para as mulheres terem filho, né? Então, mas hoje nós temos uma outra realidade. Então, a expectativa é que esse momento da vida esteja dedicado à escolarização, né, a uma preparação para uma entrada no mercado do trabalho após esse período da adolescência, né? E no momento em que as taxas de fecundidade elas diminuíram em todas as outras faixas etárias, ela não teve essa mesma redução nas faixas etárias mais jovens, né? A gente continuou vendo um aumento significativo, o que faz com que a gente tenha que realmente pensar políticas para combater, né, a gravidez, que se ela aconteça, seja dentro de uma escolha consciente das consequências que isso vai acarretar na vida desses jovens. Com certeza, e até porque você quer dar o melhor para o seu filho, né? Então, você tendo uma condição financeira boa, adequada, normalmente a gente muito jovem, a gente não tem essa condição, né? A gente não tem, então, seguindo todas essas orientações, a ideia é que tudo fique bem, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, tá, deputado, pela sua participação mais uma vez. Boa sorte, Milena, com seu filho. Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Para rever este programa, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerj. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.